Sabe como é que um problema numa passagem de água lá do outro lado do mundo pode bagunçar a economia global? Parece uma coisa distante, né? Mas na verdade, tá tudo conectado. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Vamos seguir o fio da meada, do Estreito de Hormuz até o Wall Street, para entender como as peças desse enorme quebra-cabeça se encaixam. Bom, nosso roteiro de hoje tem 4 paradas. Primeiro, a gente vai entender a faísca, o impasse geopolítico que deu início a tudo. Depois, vamos analisar as 2 ondas de choque que vieram em seguida, uma que atingiu os mercados e outra que contagiou a economia mundial. E para fechar, vamos ver a resposta final, ou seja, como é que as grandes empresas estão se movimentando nesse novo cenário. Então, vamos lá. Tudo começa aqui, na faísca, no epicentro do problema. E olha, isso não é só uma disputa regional, não. É um impasse geopolítico com potencial para virar o tabuleiro da economia global de cabeça para baixo. Vamos mergulhar nos detalhes. O tempo está correndo. O centro de toda essa crise é um ultimato que os Estados Unidos deram ao Irã e que foi adiado. A nova data limite, a tal linha vermelha, é 27 de março de 2026. Nesse dia, o mundo inteiro vai parar para ver. O Estreito de Hormuz, que é tipo uma artéria vital para o petróleo do mundo, vai reabrir ou a coisa vai esquentar de vez? Publicamente, o que a gente vê é uma verdadeira guerra de narrativas. De um lado, Washington fala que as conversas estão positivas, produtivas, sabe, para tentar acalmar os mercados. Já do outro lado, Teherã diz que isso é tudo fake news, operação psicológica. Essa dissonância toda, essa falta de sintonia, acaba jogando mais lenha na fogueira da incerteza. Só que, por trás dos panos da diplomacia, o equipamento militar está se mexendo. Tropas americanas estão sendo mobilizadas, navios de guerra se posicionando, a pressão está subindo. E aí vem um movimento que muda o jogo. A Arábia Saudita libera o acesso às suas bases aéreas para os americanos. Isso coloca a infraestrutura de petróleo deles, que é super importante, bem no meio do perigo. Ou seja, a aposta ficou altíssima. E claro, essa tensão toda não ficou só lá no Golfo Pérsico. Ela gerou uma onda de choque que bateu em cheio nos mercados financeiros do mundo todo, e o mais curioso é que tudo começou com uma operação, uma negociação na bolsa, com um timing tão perfeito que, olha, levantou muita suspeita. Pensa só, um pouquinho antes do presidente Trump fazer um anúncio chave lá no Truth Social, um anúncio que ia mexer completamente com o preço do petróleo, alguém em algum lugar fez uma aposta gigantesca. Uma sequência de negociações que, sinceramente, parecia que a pessoa tinha uma bola de cristal. Olha só essa linha do tempo. Às 11h49 da manhã, uma enxurrada de negociações de futuros de petróleo apostando na queda do preço. 1 minuto depois, às 11h50, a operação termina. E aí, são mais de 1 hora depois, às 1h04 da tarde, o Trump anuncia o adiamento dos ataques. 15 minutos, esse é o intervalo entre a negociação e a notícia se tornar pública. É muita coincidência, né? Ou será que não? E não foi pouca coisa, não. O valor total dessas operações, 580 milhões de dólares. É muito dinheiro. E claro, quando a notícia saiu, o preço do petróleo desabou. Foi de 112 para 93 dólares o barril em minutos. Para quem fez essa aposta na hora certa, o lucro foi, assim, absurdo. Bom, e é aqui que a história fica estranha. Normalmente, quando o caos se instala, para onde o dinheiro corre? Para o ouro, o porto seguro de sempre. Só que dessa vez está acontecendo o contrário. O ouro está caindo. Mas por quê? A resposta está naquelas forças que a gente não vê no dia a dia, mas que movem o mercado. Então, vamos entender o que está acontecendo. Basicamente, são 3 coisas pressionando o ouro para baixo. Primeiro, juros reais altos. Com o medo da inflação, o Fed mantém os juros lá em cima. Aí, títulos do governo, que pagam juros, ficam mais interessantes que o ouro, que não rende nada. Segundo, liquidações forçadas. Fundos que estão perdendo dinheiro na bolsa precisam vender ouro para cobrir o rombo. E terceiro, o pessoal está tirando o dinheiro dos fundos de ouro. Juntando tudo isso, temos uma tempestade perfeita que está minando o status do ouro como refúgio seguro. Mas olha que interessante. Enquanto os especuladores pulam fora do barco do ouro, os países estão fazendo um movimento contrário. Para alguns bancos centrais, o ouro não é só um investimento, é uma arma estratégica. É a última linha de defesa para salvar a economia. Um ótimo exemplo disso é a Turquia. O país está com uma inflação gigante. E o que eles estão fazendo? Usando as enormes reservas de ouro que eles têm. Eles fazem trocas desse ouro por moeda estrangeira lá em Londres e, com isso, conseguem intervir e tentar estabilizar a economia. Essa tática mostra muito bem que, na hora do aperto, o ouro físico vira a ferramenta número 1 para a sobrevivência de um país. A partir daqui, a crise começa a se espalhar, tipo um vírus mesmo. O que começou como um choque nos mercados financeiros vira um contágio global.
Agora a gente está falando da economia real, aquela que afeta as empresas, o emprego, muito além de Wall Street. E os primeiros números já mostram um cenário bem claro. Olha só, enquanto os mercados na Europa e na Ásia estão despencando 9, 12%, o mercado americano está se segurando muito bem, uma resiliência notável. Existe uma diferença gritante aqui. A grande pergunta é, por quê? Pois é, essa força dos Estados Unidos não é sorte, não. Ela se apoia em 3 grandes pilares. Primeiro, a hegemonia energética. Os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo do mundo e exportam gás. Então, para eles, preço alto é até bom. Segundo, o dólar como porto seguro. Na incerteza, todo mundo corre para o dólar. E terceiro, o monopólio da tecnologia. O domínio das gigantes de tech em inteligência artificial compensa qualquer fraqueza em outros setores. São esses 3 fatores juntos que estão blindando a economia americana. Do outro lado da moeda, a situação na Europa e no Japão é um pesadelo. Eles estão enfrentando aquela combinação terrível. A economia não cresce ou cresce muito pouco e, ao mesmo tempo, a inflação está subindo. É a famosa e temida estagflação, talvez o pior dos cenários econômicos. E os dados mais recentes só confirmam isso. A gente vê o crescimento estagnado na zona do euro, o Reino Unido quase entrando em contração e a produção industrial no Japão perdendo força. O quadro geral é bem preocupante. Tanto que o Banco Central Europeu já está falando abertamente, sem rodeios, do risco de uma espiral de estagflação. Ok, então no meio dessa bagunça toda, dessa incerteza, para onde está indo o chamado dinheiro inteligente? As grandes empresas e os grandes investidores não ficam parados esperando a poeira baixar, né? Pelo contrário, eles estão fazendo movimentos estratégicos, bem ousados, para se adaptar a essa nova realidade e, quem sabe, até tirar proveito dela. Vamos começar pelo setor de tecnologia, onde tem uma verdadeira bomba relógio prestes a explodir. A ascensão da inteligência artificial não é só mais uma ferramentinha nova. É um terremoto que ameaça derrubar o modelo de negócio que sustentou os gigantes de software por anos, o tal do preço por usuário. Pensa comigo. O modelo antigo era fácil, né? Uma empresa tinha um funcionário, comprava uma licença de software para ele. Simples. Agora, na nova realidade, um único agente de IA pode fazer o trabalho de 10 funcionários. O que isso significa na prática? Que a necessidade de comprar licenças por usuário de empresas como Salesforce, Adobe, SAP vai despencar. E isso, claro, coloca uma pressão gigantesca nas ações dessas companhias. E essa revolução da IA tem um apetite voraz por energia. Os data centers que rodam esses sistemas consomem uma quantidade absurda de eletricidade o tempo todo, sem parar. E essa demanda enorme está forçando uma reviravolta no setor de energia. A gente está vendo grandes empresas abandonando projetos de energia renovável, que são intermitentes, e voltando a investir pesado em combustíveis fósseis, como gás natural, para garantir essa energia firme, 24/7. E por último, talvez a jogada mais esperta no mercado hoje não seja sobre o que comprar, mas sim sobre quando comprar. E a dica para entender isso está num conceito chamado dry powder, ou pólvora seca. O que os grandes investidores estão fazendo? Acumulando bilhões em caixa, deixando a pólvora seca. No momento de inflação alta, isso manda um recado muito claro. Eles estão apostando que vem uma correção forte no mercado por aí. Estão esperando, com paciência, para comprar bons ativos a preço de banana. Como diz a análise, num mundo de incerteza, dinheiro em caixa deixou de ser lixo e virou a bala na agulha para o próximo ciclo de negócios. E na era de incerteza global que a gente vive, ter essa munição, bom, isso pode ser o que separa quem ganha de quem perde.